Boa noite, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Dentro do possível, né, que a gente consegue estar nesse momento. Hoje vamos estudar mais uma porção, né, da palavra de Deus. Porção essa que está no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 39. Essa mensagem, ela vem dentro daquele contexto que estamos estudando da série de mensagens Estarei Convosco, e tem como título Para que saibam como podem ser salvos. Mas antes da gente mergulhar dentro do texto, a gente vai aprender um pouquinho, passar um pouquinho sobre a história do livro de Atos. Atos é escrito por Lucas, é um livro que narra, né, a história da igreja, o começo daquela igreja primitiva. Fala um pouquinho de Pedro, fala um pouquinho das viagens missionárias de Paulo, fala um pouquinho de Paulo, mas logo nesses primeiros capítulos, principalmente no primeiro capítulo, quer dizer, especificamente no primeiro capítulo, ele vai ainda falar um pouco, vai narrar um pouco sobre Jesus, os últimos dias de Jesus aqui na Terra, antes de ascender ao céu, e fala da promessa de Jesus do Espírito Santo. E aí, em Atos 2, né, depois de Jesus já ter subido aos céus, essa promessa se concretiza, o Espírito Santo desce à terra no dia de Pentecostes. E dentro desse contexto bem rápido que eu passei aqui, está essa mensagem de hoje. Após esse momento, Pedro, ele prega às pessoas que estavam ali naquele lugar. Essa é a primeira pregação de Pedro depois da vinda do Espírito Santo. Então a gente vai conseguir aprender muito com esse texto, a gente vai conseguir destrinchar cada versículo desse texto e assim olhar para Cristo de uma forma como Pedro e os próprios apóstolos olhavam. Separei esse texto em alguns tópicos para nos ajudar a entender melhor cada versículo desse texto, certo? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pelo cuidado e pelo amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, obrigado pela salvação, obrigado por Cristo, obrigado pela cruz, Pai. Agradecemos ao Senhor por sabermos que o Senhor é nosso Deus e por isso nos entregamos a Ti, Pai. Pedimos que o Senhor esteja à frente das nossas famílias, das nossas vidas, cuidando. Também pedimos, Pai, perdão por todos os nossos erros e pecados que nos afastam do Senhor, Pai. Nos mantenha firmes, nos ajude a caminhar cada vez mais perto de Ti, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente nesse lugar e que a Sua voz ecoe aos nossos corações, Pai. Pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja aqui, Pai. Que essa mensagem não seja apenas palavras, mas mudanças aos nossos corações e às nossas atitudes, porque é isso que a Tua palavra precisa ser, Pai. A Tua palavra precisa modificar e mudar os nossos corações, nos transformar. Então pedimos que o Senhor faça isso hoje, nessa noite, e esteja presente aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o texto, como eu disse, está em Atos, no capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 39. Então, vamos ler. Começa assim o texto. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essa palavra. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, esse homem lhe foi entregue para o propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompeu os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, minha língua exulta e meu corpo também repousa em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, e me encherá de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sobre juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Provendo isso, falou da ressurreição de Cristo,
que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e o tornou, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém? E para começar a estudar esse texto, né, é bem grande, mas para começar a estudar essa mensagem que Pedro trouxe, a gente vai começar pelo versículo 22, que diz sobre a vida de Cristo, né? Pedro mostra que Jesus foi aprovado por Deus, viveu de forma extraordinária, realizando milagres. Sua vida e sua obra eram realidade, todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem era Jesus. Em João 6, no versículo 1 ao versículo 2, diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do rio da Galileia, e grande multidão continuava a seguir, porque viam os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, a continuação desse texto, irmãos, é a multiplicação dos pães. Então, vocês podem ver que as pessoas sabiam quem era Jesus, elas estavam ali acompanhando, seguindo Jesus, estavam de perto, olhando tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Mateus 5, no versículo 1 ao versículo 2, também traz um relato como esse, fala assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Isso, a continuação desse texto de Mateus é o Sermão do Monte. Então a gente pode ver que as pessoas queriam ouvir esse Jesus, as pessoas sabiam o que esse Jesus fazia. Todos daquela época ouviram falar sobre ele e sobre os milagres dele. Muitos que estavam ali nessa pregação de Pedro eram testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Então não era um tema novo. Então Pedro estava com a intenção de relembrar ou trazer à memória novamente para aqueles irmãos quem era esse Jesus que ele estava falando. Então vamos ler novamente Atos 2:22, que diz: Israelitas, ouçam essa palavra. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Então, essa última frase, como vocês mesmos sabem, não era uma novidade aquilo que ele estava falando, ele estava trazendo na memória aquilo que Cristo já tinha feito no meio daquele povo. Aí no versículo já 23, que traz como um subtema ali, o que ele fala sobre esse versículo já é a morte de Cristo. O versículo 23 diz assim: Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Como vocês podem ver, mais uma vez, Pedro vem com os fatos para os ouvintes só se lembrarem. Eles são lembrados daquilo que eles sabem, que eles viveram, ouviram há pouco tempo. Pedro não está tentando ali melancolizar aqueles irmãos, os ouvintes, ou trazer culpa para eles. O que Pedro está querendo fazer aqui, falando sobre a cruz, sobre a morte de Cristo ali, ele está enaltecendo, ele está levantando o nome de Cristo. Porque, irmãos, a cruz não foi um acidente, mas foi parte daquele plano eterno de Deus. Então a cruz não é um acidente, não foi um erro de percurso. Franklin Stang
diz que isso não significa que Jesus buscou a morte, ou que o Pai desejou que os homens crucificassem Jesus, mas sim que o fazer a escolha para redimir os pecadores foi previsto o quanto isso custaria. Então eles sabiam que isso ia acontecer, mas não foi algo desejado nenhum pelos dois. Mas não era uma novidade, não era um erro de percurso. A cruz não foi uma derrota para Jesus, mas sim a sua exaltação. Jesus marchou para a cruz, como o rei caminha para a sua coroação. Foi na cruz que Jesus conquistou a redenção de todos nós. Cristo não foi crucificado porque Deus o entregou por amor. Ele foi crucificado porque ele se ofereceu voluntariamente como sacrifício pelos nossos pecados. Sim, foi na cruz que Deus provou da forma mais eloquente seu amor por nós e também o seu repúdio pelo pecado. Na cruz de Cristo, a paz e a justiça se encontraram. Então, não devemos olhar para a cruz com um olhar triste, como o de alguém que sente dor por aquilo. Claro, Cristo morreu ali, a gente entende, entendo o sentimento, não deve ser uma felicidade, mas a cruz nos traz salvação. E somente por conta do sacrifício de Jesus, aquele sacrifício perfeito de Cristo, somos salvos. A cruz muda o meu sentido, o meu caminho, muda o seu caminho também. Quem encontra a cruz tem um novo norte. A gente sabe agora como andar. A gente sabe para onde a gente vai. Não estamos mais perdidos. A cruz é um farol. Não sei se todos os irmãos sabem qual que é a função daquele farol que tem normalmente na beira de praia, de portos e tudo mais. Mas aquele farol é que quando o barco está numa tempestade, perdido, não consegue encontrar nada, ele consegue ver o farol de longe. Ele sabe que aquele farol é terra, aquele farol é um lugar seguro. A cruz nos traz isso. A cruz é o nosso farol. A cruz é o que nos leva para um lugar seguro. Então, quando olharmos para a cruz, a gente precisa lembrar de tudo que Cristo sofreu naquela cruz. Mas também precisamos lembrar dessa salvação, desse poder incrível que a cruz, que Cristo teve, que Cristo tem sobre a cruz e que a cruz trouxe para nós. Essa salvação perfeita, essa graça que nos alcança e muda o meu viver e muda o seu viver. Um pouco à frente, o texto fala sobre a ressurreição de Cristo. E aí já vem no versículo 24 até o versículo 32. Eu vou ler aqui para os irmãos. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompeu os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele estava à minha direita, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso lhes dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometia aquilo que Deus lhe prometia sobre juramento, que colocaria os seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, como que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. A gente não adora um Jesus morto, mas sim um Jesus vitorioso que triunfou sobre a morte, derrotou o pecado, cumpriu a justiça de Deus e nos deu eterna redenção. Pedro cita o profeta Davi para evidenciar a realidade da ressurreição de Cristo. Pedro confirma a ressurreição de Cristo fundamentado no Salmo 16, do versículo 8 ao versículo 11. Diz: Sempre tenho o Senhor diante de mim, como ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no meu íntimo exulto,
mesmo o meu corpo repousara tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu servo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Davi não está falando sobre si mesmo, como quando diz que Deus não deixaria que o seu santo sofresse decomposição. Davi morreu e foi sepultado em Jerusalém. O que ele está fazendo aqui é simplesmente dando referências a Cristo. Além de da citação de Salmos, ele novamente, né, ele refere-se aos ouvintes como testemunhas da ressurreição de Cristo. Ele afirma lá no finalzinho do, dos versículos ali, todos nós somos testemunhas desse fato. Percebam que não é uma dúvida. Todos sabem do que ele está falando. Então, essa introdução que ele está dando ali, tudo isso que ele está falando são afirmações muito claras para todos os ouvintes. E aí, no próximo trecho, né, de versículos, ele mergulha para falar sobre o senhorio de Cristo. E aí ele vai do versículo 33 ao versículo 36, que diz assim: Exaltando a direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou a vocês agora e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o Senhor do universo, da história, da igreja, do mundo. Diante dele todo joelho se dobrará. Ele reina em todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele reina sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos pés. O Espírito Santo veio para exaltar Jesus. Ele projeta sua luz na direção de Jesus para exaltá-lo. E é isso que Pedro quer passar. Pedro quer passar o senhorio de Cristo. Quem Cristo é. Então, como a gente pode ver nos últimos capítulos, primeiro Pedro apresenta esse Jesus. Ele diz sobre a vida de Jesus, daquilo que Jesus fez, que Jesus era aprovado por Deus, e os sinais dessa aprovação eram os milagres, as maravilhas, os sinais que Jesus fez. Depois ele fala da morte de Jesus, como Jesus morreu. E após falar dessa morte de Jesus, Pedro fala da sua ressurreição. Depois ele fala da sua ressurreição, do seu poder sobre a morte. Agora ele fala do seu senhorio, daquilo que Jesus é e como Jesus deve ser conhecido. Então, Pedro realmente faz uma pregação muito boa sobre Cristo. Ele apresenta todos os pontos sobre Jesus, tudo aquilo que a gente precisa saber dele. Quem ele é, como ele viveu, o que ele fez, qual é o seu poder. A gente sabe tudo isso através dessa pregação. Mas o mais incrível, depois de olhar tudo isso, depois de ver tudo isso que Pedro fala de Cristo, tudo isso que a gente aprendeu agora sobre Cristo, os últimos 3 versículos, que é o que a gente vai conversar mais especificamente agora, e a gente vai tentar se colocar nesse lugar. Depois de ouvir toda essa exposição sobre Jesus de uma forma incrível que Pedro fez, só restou uma coisa aos ouvintes: a questionar. Então vamos ler os últimos 3 versículos. Versículo 37 diz assim: Quando ouviu isto, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e os seus apóstolos: Irmãos, que faremos? E olha a resposta de Pedro. Pedro respondeu: Arrependam-se
que cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Esse é o ponto central dessa mensagem. Esse é o ponto central. Para que saibamos como podem ser salvos. Para que saibam como podem ser salvos. Esse é o ponto central da mensagem. E deve ser o nosso questionamento diário. Essa graça milagrosa desse Deus maravilhoso. O que devemos fazer quando a gente se depara diante de todo esse poder, de toda essa glória, toda essa graça? O que devemos fazer? Nos derramarmos na sua misericórdia e nos banharmos nessa graça salvadora. Pois como vimos, apenas Deus tem poder para isso, apenas Jesus tem poder para nos salvar. Cristo veio à Terra e mudou tudo. Hoje podemos nos aproximar de Deus. Através da oração, aprendemos que podemos falar com Ele. E através da sua palavra, a gente sabe que Ele se comunica conosco. Podemos ter um relacionamento com esse Deus maravilhoso. O que isso tem mudado no nosso dia a dia? A sua palavra tem moldado os nossos corações, o meu coração? São perguntas muito importantes que a gente faça, né? Aprendemos que a palavra de Deus tem que nos trazer mudança nas nossas vidas. Mudança de hábito, mudança de pensamento, de ações. Nossos corações têm que ser transformados quando a gente se depara com essa palavra. E uma ilustração muito legal que eu gosto de fazer é a seguinte: um jovem, um adolescente, quando começa a se identificar com grupos, alguns estilos, ele começa a se vestir igual. Quando a gente vai ver, ele tá falando igual, andando igual, ele tá com costumes iguais. Quando a gente olha para ele, a gente logo sabe identificá-lo, a gente sabe o grupo que ele é. Normalmente, talvez tem camiseta com o nome da banda que gosta. É uma coisa muito rápida da gente perceber. É igual quando uma pessoa descobre algo novo também, uma pessoa do trabalho descobre alguma forma nova de emagrecer, ou então a pessoa consegue perder muito peso, ou a pessoa descobre uma nova forma de ganhar dinheiro, ela só sabe falar daquilo. Todo mundo conhece alguém assim, alguém do trabalho, ou algum familiar, e sempre que tem a possibilidade de falar daquilo, ela não perde essa possibilidade e ela fala. Eles fazem isso porque o coração deles estão cheios. Aquilo transborda. Eles não têm mais controle sobre aquilo. É automático, é inconsciente. A palavra de Deus tem que produzir isso em nós. Porque ela é vida. A palavra de Deus é vida. E ela precisa transformar o meu coração e o seu coração ao ponto que a gente viva isso de uma forma inconsciente, que seja tão prazeroso que a gente nem percebe mais que a gente vive dessa forma. O texto mostra que a palavra de Deus, o que ela deve fazer no nosso coração. Após os ouvintes escutarem Cristo, eles meio que essa pergunta que eles fizeram é incondicional. O que precisamos fazer? E quando a gente vê que o sacrifício de Cristo é a única coisa suficiente para a nossa salvação, é algo incrível, mas será que realmente cremos nisso? Será que realmente confiamos nisso? Ou melhor, será que todos os dias nos lembramos disso? O pastor, no último culto, eu lembro que ele questionou e perguntou o que a gente fez com a nossa missão em 2020. A gente sabe que foi um ano muito difícil, a gente teve muitas perdas, perdemos familiares, amigos, tem o isolamento, a gente teve muita saudade das pessoas, às vezes não vimos os nossos filhos, as pessoas mais velhas não viram os filhos, os jovens ficaram sem ver os pais, os avós, os tios e tudo mais, perdas de emprego, dificuldades, a gente sabe de tudo isso.
Passamos por tudo isso. Estamos lutando contra tudo isso. Mas o que fizemos para a nossa missão? Irmãos, as pessoas deixaram de terem compromissos. Desculpe o termo que eu vou usar, mas deixaram de ter desculpas para recusar ir no culto. E pera, eu não estou falando de ir no culto presencialmente, mas talvez ir no culto online, não é mesmo? Só alguns dados para vocês saberem: a pandemia aumentou em 91% o tempo do usuário brasileiro no YouTube. Isso é estatística. 91%, ou seja, quase dobrou o tempo que as pessoas passam na frente do YouTube, do celular, da televisão, o que for, que eles utilizam esse aplicativo. Outros dados do Google mostram que a busca por temas ligados à espiritualidade cresceram mais de 200% no período de isolamento social. E a pergunta é bem simples: para quantos amigos você e eu simplesmente mandamos uma mensagem com o link do culto da IBESP? Quantos conhecidos, parentes, amigos, vizinhos, nós transmitimos essa mensagem que aprendemos e que ouvimos na nossa igreja, ou simplesmente partilhamos desse link, desse culto online, para as pessoas ouvirem? Eu sei como somos. Temos muitas desculpas. É muito difícil convencer uma pessoa a vir à igreja. Eu sou tímido, eu não sei muito bem falar. E se ela me questionar, a gente tem diversas desculpas para não fazer aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer, certo? Mas e agora? Qual que é a desculpa que temos? Porque as igrejas estão dentro da nossa casa, a igreja, a IBESP está dentro da nossa casa. A gente assiste ela sentado no sofá de casa. Qual que é a desculpa que a gente tem agora para não levar a palavra de Deus até esses conhecidos, esses amigos nossos? É uma pergunta a se fazer, né? Ou melhor, quando recebemos convidados, tá na hora do culto, lá a gente está com um familiar próximo, a gente coloca na TV ali, a gente assiste o culto com ele, ou a gente prefere continuar batendo um papo? Somos a Igreja de Cristo, representamos Cristo na terra, somos a embaixada do reino. A gente não precisa, e na verdade a gente não deve se esconder na hora do caos. Pelo contrário, nós somos alimentos aos famintos, luz aos perdidos. Não somos desse mundo. Estamos aqui para fazer a diferença, ser diferente. Não podemos nos esconder. O mundo precisa da gente, irmãos. Eu não estou falando para a gente sair na rua, nos colocando em risco, fazendo aglomeração. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, às vezes, uma mera mensagem, como você está, um amigo, um conhecido, uma oração que a gente faz com um familiar, ou um simples link que a gente manda no WhatsApp ali dos nossos amigos, falando: presta atenção, hoje o culto vai ser legal. Isso pode mudar muitas coisas. O que a gente precisa fazer é buscar relacionamentos. Cristo, quando veio à Terra, ele trouxe muitas mudanças. Uma das coisas que Cristo mais ensinou foi relacionamento. Ame ao teu próximo, cuide dos necessitados, ame o teu inimigo. Cristo o tempo todo ele estava cultivando a questão do relacionamento, para que a gente pudesse ter um relacionamento com o nosso Pai também, através da oração, através do nome de Jesus. Hoje nas nossas orações a gente pode ter um relacionamento direto com o nosso Deus. O relacionamento traz intimidade, o relacionamento traz confiança, o relacionamento traz amor, o relacionamento traz empatia. E através desse relacionamento, através dessa comunhão, dessa proximidade que a gente pode ter das pessoas, a gente consegue colocar Cristo dentro da vida daquela pessoa, através da nossa vida. O relacionamento é a base de
tudo, a gente precisa ter um bom relacionamento para que as pessoas nos procurem, que as pessoas queiram estar conosco, que as pessoas queiram nos escutar. Não é hora da gente estar escondido, irmãos. Eu concordo que estamos num momento difícil, mas é nesse momento que a gente tem que regaçar as nossas mangas e cuidar de todos aqueles que estão perdidos, precisando da nossa ajuda, precisando da nossa oração. Por enquanto, a gente ainda não pode falar do nosso abraço, mas da nossa empatia, das nossas orações, desse Cristo que muda a forma de pensar, desse Cristo que é o alvo, desse Cristo que nos mostra onde é o lugar seguro, esse Cristo é o nosso farol. A gente deve pensar nisso, porque as pessoas precisam disso. As pessoas cada dia mais precisam de Cristo. E a gente não pode negar isso a essas pessoas. Então, pense nisso, pense naquilo que você pode fazer, nas pessoas que você pode alcançar, para que elas conheçam como elas podem ser salvas, o que salva elas, ou na verdade, o Salvador, que elas possam conhecer a Cristo. E que isso seja uma mudança significativa na vida dela, que seja um preenchimento daquilo que está vazio, como foi na minha vida e acredito que na sua vida também, certo? A gente precisa levar a palavra de Deus até onde conseguimos, porque como o final, né, do texto que a gente estudou hoje em Atos, o capítulo 2, no versículo 39 diz: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, que isso traga mudança para nós e que a gente possa entender qual é o real papel da Ebenezer aqui na Moca, que é alcançar novas pessoas, transformar corações, tudo isso para a glória de Deus, amém? Então, espero que você tenha um ótimo domingo, final de domingo, que Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigado pela oportunidade. Até mais.